Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Ora, então, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Falando com. Nasceu em Évora no dia 6 de maio de 1952, portanto vai fazer 70 anos no próximo dia 6. Não, vou fazer 69. 69. 69 anos, portanto, eu já estava a dar mais um ano. E então, chama-se António Pinto Basto, é um lusitanista, é um sportinguista e é o nosso convidado de hoje, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui convosco, ainda por cima, uma rádio da minha terra. O seu nome completo, António João Ferreira Pinto Basto, tem 5 filhos e, como eu já disse há pouco, nasceu em Évora. E pelo que estou a ver, só tem o apelido do pai, não tem o apelido da mãe. Porquê? Bom, porque os meus pais acharam que ficava muito, muito extenso, senão seria, o meu nome correto seria António João de Vasconcelos e Sá Ferreira Pinto Basto. Mas como só são permitidos 4 apelidos e aí ficaria com 5, escolheu-se ficar só com os do pai. A cidade de Évora é muito grande. Onde é que o António nasceu, mais propriamente? Bom, nasci no Hospital da Misericórdia. Sim. Ali, não sei o número do quarto, mas tinha uma ideia que era o quarto número 5. Tinha uma ideia disso. Porque lhe disseram, não é? Porque lhe disseram. Pois, disseram. E depois, nessa altura, sei que os meus pais viviam na Rua da Ladeira. Não sei se ainda se chama assim, Rua da Ladeira. Era ali ao pé do Café Portugal, uma rua que descia ali à esquerda do Café Portugal. Mas depois mudaram-se quando eu tinha já 4, 5 anos, então mudaram-se para a casa que ainda existe, na Rua Miguel Bombarda, que era a Rua dos Infantes, ali em frente da Mocidade Portuguesa mesmo. E essa casa ainda existe, vive lá uma minha irmã, mais velha, e depois aí estive sempre, aí vivi até completar o liceu, e depois fui para o Instituto Superior Técnico em Lisboa, mas manteve-se sempre as visitas constantes à cidade. António, você está-me a dizer que é aquela casa que faz gaveta ali com a Rua dos Três Senhores, certo? Exatamente, a rua que faz esquina com os Três Senhores. Ainda me lembro de você lá morar. Na escola primária, onde é que andou na escola primária? A escola primária foi na escola do Rossio, a escola oficial do Rossio. Aí estive os 4 anos. Por acaso, no quarta classe, acabei ali com uma professora primária, dava aulas particulares ali na Torre das Cinquinas, já que o meu pai também trabalhava ali na direção de estradas, e havia ali uma professora que tinha fama de ser muito boa professora, e então na quarta classe fui posto aí, e aí fiz a quarta classe, e depois ingressei no Liceu Nacional de Évora. E era bom aluno? Bom, até ao 3º ano do liceu fui de facto bom aluno, quadro de honra e essas coisas todas. Mas depois passei a ser o que se chama o aluno regular. Não passava disso. E tem porquê? Começou a dar noutras vidas? Começou a haver mais distrações, provavelmente. António, ainda se lembra de alguns amigos seus, ou ainda convive com alguns amigos seus dessa data? Ainda, tantos. Felizmente, ainda muitos. Outros, de facto, já partiram, infelizmente. Mas há muitas recordações dessa altura e amigos meus que estão ainda vivos e com quem contacto, por vezes, com alguma regularidade. António, o António começou a ingressar na música, salvo eu, no sítio, na escola, foi à escola dos Salesianos, ainda quando se fazia lá as festas de Santo António, e num espetáculo qualquer. Isso é que foi aí que foi descoberto ou que descobriu? Foi aí que eu descobri. Foi aí que eu descobri o fado. Houve, de facto, uma sessão de fados inserida lá na Feira dos Salesianos, e que os meus pais levaram a mim, às minhas 2 irmãs mais velhas, e para mim foi uma revelação total do fado, porque efetivamente eu não tinha noção do que era o fado. Conhecia o fado através da telefonia só, enfim, mas nunca tinha ligado muito. Conhecia aquele som das guitarras, do fado, mas nunca tinha despertado. E quando vi todo aquele ambiente, vi que aquilo era uma coisa diferente, afinal era o fado, havia ali uma corrente que se seguia, havia ali uma tradição, um peso, uma seriedade em tudo aquilo, e achei uma beleza em tudo,
que de facto fiquei fascinado e convertido a partir daí, e no regresso a casa, que era com os meus pais, a minha irmã Teresa e eu já lhes íamos pedindo para fazer lá da nossa garagem, que não estava a servir, só estava a servir para a arrecadação, para nós arranjarmos a garagem, limparmos, decorarmos um bocadinho e fazermos ali o nosso retiro de fados, que de facto aconteceu, nasceu assim a toca, onde eu comecei depois então a praticar um pouco mais. Colegas seus da sua infância, mais chegados, também alguns entraram pelo mundo do fado, entraram ou não? Ou era você o artista? Daquela altura, por exemplo, o Nuno da Cabra Pereira, que éramos amigos naquela altura também, apesar de não tão íntimo como outros, mas ele veio a entrar para o fado, ele bastante mais tarde, porque ele só veio a entrar para o fado já nos anos 80, portanto, um pouco mais tarde, mas de resto não me estou a lembrar assim de mais nenhum daquele meu grupo íntimo que tenha tido essa chamada. Há um dia que você veio a Lisboa e olhou, gostou e ficou, ou não? Bem, eu fui a Lisboa, eu até foi um tio meu, ali há uma pessoa importante em toda a minha carreira, que era um irmão da minha mãe, meu tio José, que um dia me ouviu cantar lá na Toca, numa daquelas noites de fados que por lá fazíamos, e ele gostou muito e achou que, enfim, tinha ali um sobrinho que podia tentar ajudá-lo nisso. Ainda por cima ele era poeta, e então pensou, tenho aqui um sobrinho que pode dar mais ânimo aos meus versos, e levou-me a Lisboa, cantei a primeira vez no Timpanas, na Casa de Fados do Timpanas, isso teria aí os meus 16 anos, e depois levou-me a participar numa grande noite do fado também, em que fui representar a Casa do Alentejo, imagine-se, porque ali para ir à grande noite do fado era preciso representar alguma agremiação, alguma coisa, alguma associação, e normalmente eram tudo candidatos dos diversos bairros. Eu não tinha bairro nenhum, como vinha do Alentejo. O meu tio lá conseguiu arranjar aquele estratagema de eu ir a representar a Casa do Alentejo, e assim fui que entrei na grande noite do fado, naquela altura em que as grandes noites do fado eram de sol a sol. Eram de sol a sol, acabavam às 10 da manhã do dia seguinte, e ainda por cima, as classificações eram por aplausos, portanto, as pessoas levavam as claques todas bairristas para fazer as suas aclamações mais prolongadas e fortes. Ora, eu, no meu caso, a minha claque era o meu tio. O seu tio, portanto, António, serviu mais como experiência ainda tenho na memória o Coliseu cheio, ainda tenho isso na memória. Acha que o seu tio ser poeta foi uma grande vantagem para si? Sim, claro que sim, mas de certo modo ainda mais o meu avô João, portanto, o pai do meu tio e da minha mãe, esse então deixou-me um grande espólio, nomeadamente a Rosa Branca, por exemplo, que foi uma chave importante na minha carreira, a Rosa Branca, mas eu realmente todos os meus primeiros fados foram todos à base de versos do meu avô e do meu tio. António, você acha que quando apareceu a cantar o fado, revolucionou um bocado o estilo do fado, aquele fado das tascas, aquele fado mais tradicional, chamamos assim, do que foi, como é que dizer, foi uma lufada de ar fresco no fado ou não? Bem, isso pode de facto ter acontecido, mas já com o LP Rosa Branca, porque, digamos, nos tais primeiros discos que eu gravei em 1970, 72 e 73, aí cantava só fados mesmo tradicionais, só fados 100% tradicionais, portanto não havia nenhuma alteração, digamos assim. Ainda por cima, lembremos que os anos 60 foram anos de ouro do fado, com grandes intérpretes e do fado realmente mais tradicional, mais genuíno. Portanto, quando eu gravei em 70, estava no final dos anos 60, portanto, em 70, 72, 73, como digo, e foram só fados mesmo tradicionais. Depois houve uma interrupção, porque de facto, como se sabe, isso é conhecido, que depois do 25 de Abril o fado passou por uma certa travessia do deserto, e só então em 80, eu gravei depois o LP Rosa Branca em 88, que esse sim se pode dizer que veio trazer uma lufada de ar fresco e dar continuidade ao recrudescimento do fado que recomeçou aí outra vez
a crescer, só no final dos anos 80. E por aí houve quem pegasse nesse estilo de fado e continuasse e desse seguimento também, ou não? Outros fadistas? Bom, penso que sim, e eu, oxalá, fico muito feliz e muito honrado se isso tiver acontecido. Eu acho que aconteceu mesmo. Olha uma coisa, nós já estamos a falar do António Fadista, ainda estamos já a passar à frente. Como é que foi o primeiro disco que gravou, o primeiro? Eu lembro que foi um pequenino, 45 rotações, não foi? Era um chamado EP, um EP com 4 faixas, portanto 2 de cada lado, em que tinha 4 músicas tradicionais, era o Fado de Vitória, o Fado de 2 Tons, o Fado das Horas e o Fado Franklin, de Cestilhas. Portanto, com 2 poemas do meu avô e 2 poemas do meu tio. Nomeadamente, tinha um já dedicado ao Alentejo, do meu tio, que era o Povo Sagrado, que eu cantei com música do Fado de Vitória. E como é que esse disco caiu? Qual foi a aceitação do público com este disco? Penso que não foi por aí além. Teve uma aceitação perfeitamente que passou bastante, não digo despercebida, mas passou bastante. Não foi nenhum sucesso, não foi nenhum êxito, assim como depois veio a ser a Rosa Branca. António, o António já saiu do liceu, mas não foi logo para a vida artística. Portanto, quando saiu, o António está formado. Fala-me dessa fase de que... Foram, a partir desse primeiro disco, de 1970, foi exatamente também o ano em que entrei no Instituto Superior Técnico. Depois fiz aí o primeiro ano do Instituto Superior Técnico, 70-71, fiz o segundo, 71-72, mas esse ano foi um ano muito conturbado no Instituto. Aquilo já era um pouco, o Instituto servia um bocadinho de barómetro da política em Portugal, e ali a 71, 72 já se verificaram muitos, foi um ano muito conturbado em que o Instituto teve fechado quase mais de metade do tempo, e já com guerras estudantis e tudo aquilo, e greves estudantis, e enfim, uma série de problemas que me fizeram que esse ano eu quase o perdesse academicamente, já não fiz quase nada academicamente, e de tal maneira, com esse desânimo. E depois havia um outro tio meu que vivia em Luanda, desde há muitos anos, e me desafiou, veio cá numas férias a Lisboa, e desafiou-me muito: vem para Luanda, que a universidade lá está a funcionar muito bem, tem uma correspondência direta com o Instituto Superior Técnico. Então foi só pedir a transferência para Luanda, e assim foi. Em 1972 fui estudar para a Universidade de Luanda, e continuei o meu curso, fiz aí 72, 73, 73, 74. 74 eu vim de férias da Páscoa a Lisboa e viajei de volta para Luanda na noite de 24 de abril, 23 para 24, portanto na véspera do 25 de abril, 23 para 24 de abril eu viajei de volta para Luanda. E depois no dia 25 foi o primeiro dia de aulas que eu lá fui à universidade, estava até almoçámos, portanto até à hora do almoço ninguém sabia de nada. Almoçámos, e depois do almoço estava lá a beber um cafezinho com os meus amigos. Entrou um assim muito excitado a dizer: passou-se qualquer coisa em Lisboa, um golpe de Estado. Ficámos todos: o que é? O que é que terá sido? Ficámos ali a conjurar o que é que terá acontecido. Não adiantamos, porque não sabíamos nada do que é que poderia ter sido. Eu depois, quando ia a voltar para casa, ia de carro, passou por mim um sujeito que eu conhecia, que era jornalista. E eu pensei: bom, este deve saber qualquer coisa. Eu fui atrás dele a fazer sinais de luzes, até que ele lá parou, encostou, e ele é que veio excitadíssimo: golpe de Estado, e espíndola, e não sei o quê, estamos a receber. Estavam em Luanda, portanto, já a seguir ao almoço, a receber uns telexes eram telexes, que não eram fax ainda, eram telexes que eles recebiam da Dinamarca. Estamos a receber uns telexes da Dinamarca, parece que é um golpe de Estado, e não sei o quê. Portanto, foi assim que eu tive conhecimento do 25 de Abril, portanto, já na tarde do próprio dia 25, como estava tudo fechado, eles diziam: não conseguimos comunicar com Lisboa, está tudo fechado. Foi assim. Depois, claro que havia lá mais uns 5 ou 6 colegas meus também que tinham vindo do técnico para lá, do Instituto Superior Técnico, e então decidimos que se calhar era mais prudente voltar à base. Então pedimos novamente a transferência para Lisboa e regressei a Lisboa exatamente um mês depois de 25 de Abril, depois no 25 de maio de 74. Reingressei no Instituto Superior Técnico, depois onde devia acabar o curso.
É claro, o fado no meio disto tudo ia tendo sempre lugar, mas lugar em, digamos, a carreira não existia como carreira, era um hobby que eu acompanhava, mesmo em Luanda tive espetáculos em Luanda também, e cantei lá bastante, e fui à rádio lá em Luanda também, mas claro que não assumia a carreira em primeiro lugar de maneira nenhuma. E assim foi, depois acabei o curso, depois ainda trabalhei 10 anos também mesmo como engenheiro, e só ao fim desse tempo é que em 88 surgiu a tal Rosa Branca que me fez mudar de vida. António, ganhou-se um artista ou perdeu-se o engenheiro? Bem, de certo modo, perdeu-se o engenheiro com certeza, isso perdeu-se. A engenharia ficou de facto na gaveta e nunca mais voltou, nem poderá voltar, porque enfim, isso agora já seria impossível. Mas ganhou-se o artista a tempo inteiro, porque o artista já tinha que haver, porque senão também ele não nascia assim de repente. Falou-me que a Rosa Branca foi o primeiro grande seu sucesso, mas antes houve outros discos, até não houve? Sim, como digo, houve esse que falámos de 1970, em 72 gravei outro EP também de 4 faixas, e em 73 outro EP de 4 faixas. Mas como digo, todos eles passaram, como era fado tradicional, fado 100% tradicional, não tinham sequer características de aquilo chamado um êxito, uma coisa que chama a atenção. Podem ter ficado para o fado, mas não como um grande sucesso. A Rosa Branca passou daí. A Rosa Branca foi mesmo o que abriu tudo. Foi mesmo o grande abrevate da carreira de António. Eu mesmo, quando gravei esse LP da Rosa Branca, para a Polygram, foi até o Tosé Brito, o grande impulsionador, porque uma vez ouviu-me também particularmente, e aqui temos que ver que há aqui uns fenómenos giros, porque estava exatamente na berra, chamemos-lhe assim, nessa altura, era exatamente o nosso compatriota Nuno da Câmara Pereira, que estava a gravar para a EMI, Valentino Carvalho. Aí houve uma disputa de editoras. A Polygram, exatamente, a Polygram viu, bom, temos aqui, isto é uma espécie de Colgate e Pepsodent, portanto, vamos pôr aqui esta disputa, que isso dá sempre resultado comercial, digamos assim, e assim foi, pegaram em mim para ter um trunfo também com que pudessem disputar, e assim aconteceu. Porque eu quando gravei, como dizia, eu quando gravei Rosa Branca pensava que ia manter-me engenheiro e que aquilo ia ser apenas continuava a ser um hobby meu, o fado. E portanto o LP saiu em 88, em outubro de 88, e em 89 eu ainda tentei manter as duas, mas não conseguia. Já quando dormia 4 horas já era um sucesso para mim. Portanto, aquilo não deu para conjugar as duas carreiras, e claro que caiu aquela que era mais óbvio, caía facilmente. António, depois, portanto, com esse disco, depois com esse sucesso todo, começam os Chover-convites. Começam os Chover-convites para o António atuar em vários sítios. De atuações. Sim. Exatamente, aliás, em 80 eu contabilizo 121 espetáculos, o que é incrível, e foi isso que não me deixou continuar com a engenharia, digamos assim. Eu tenho uma agenda onde tenho tudo anotado, e em 89 121 espetáculos, o que é de facto fantástico, e foi isso que foi o grande empurrão para depois, para os 32 anos que se seguiram, já com a carreira assumida a 100%. Não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Sim, felizmente já contabilizo 33 países. Conte-me como é que isso foi. E aos 5, a todos os continentes, claro que não foi à Ártica nem à Antártida, mas pronto, tirando isso, já fui a todos. Enfim, o mais recente em termos de descoberta foi exatamente a Austrália, porque foi só há 5 anos atrás, ou 6, e foi uma digressão muito, muito bonita, gostei muito, em 4 cidades na Austrália, e fui a Timor também, mas a Timor tinha ido em 2000, e foi também um espetáculo que me honrou muito, porque eles próprios disseram lá que só tinham tido espetáculo de fado, assim, a sério, só tinham tido a Amália antes, e eu depois fui em 2000, portanto, fazer, digamos, um segundo espetáculo de fado lá.
Mas felizmente já fui ao Japão já várias vezes. Dos que também foi na Índia, em Goa. Em Goa tive 2 espetáculos também, que me marcaram muito, que me sensibilizaram, porque de facto as pessoas ainda tinham muita recordação de Portugal e mesmo músicas portuguesas. Eu também explorei aquilo um bocadinho, cantando assim vários temas antigos conhecidos, e de facto havia lágrimas nas pessoas e todos cantavam. Enfim, foi uma coisa muito sensibilizante em Goa. Tive também na Turquia uns espetáculos que me marcaram muito. Eu não direi talvez tanto pelos espetáculos, porque foram de facto 2 bons espetáculos em Izmir e em Ankara, mas marcou-me porque a própria viagem em si foi muito bonita, muito produtiva, porque ainda por cima fomos recebidos lá pelo um cônsul português que é um historiador, é um homem da história, e então foi um cicerone extraordinário. Andámos a viajar pela Turquia e a conhecer coisas maravilhosas. Portanto, depois no continente americano, claro que também tenho o Brasil norte, já estive no norte do Brasil, no estado de Piauí, onde eles dizem que se o cu do mundo existe, é aí. Piauí. E estive aqui na Venezuela também, e Estados Unidos, costa de lá, costa de cá, Canadá várias vezes, na Casa do Alentejo do Canadá, acompanhei toda aquela evolução da Casa do Alentejo, e já estou com saudades, porque agora já lá não vou há uns anos. Mas enfim, claro que na Europa, obviamente, aqui, enfim, quase todos os países, digamos. António, e há muitos portugueses nesses sítios por onde o António passou? Sim, vamos lá ver, sobretudo estas idas aos estrangeiros são normalmente, sobretudo, para portugueses. Portanto, isso de ser cantor internacional é uma coisa um bocadinho diferente. Aqui, a maior parte das vezes, não quer dizer que não tenhas tido espetáculos mesmo lá fora também para autóctones, digamos assim, mas a maior parte das vezes nós vamos convidados pelas comunidades portuguesas, sem dúvida, e há portugueses, como sabemos, espalhados por todo o mundo, sem dúvida. O António também tem ido também em cruzeiros, certo? Também já tive a oportunidade de fazer alguns cruzeiros, que é muito, muito, muito agradável. Enfim, tenho ido e depois, claro, compensado com os espetáculos que lá fazemos a bordo, mas já tive a oportunidade então, de fazer especialmente um muito maior pelo Mediterrâneo todo. Fomos até também à Turquia, à Grécia, à Sicília, ao norte da África. Enfim, esse foi um cruzeiro mais marcante. António, a seguir à Rosa Branca? Bem, logo no ano a seguir, como a Polygram estava entusiasmada com o sucesso da Rosa Branca, enfim, apertou comigo para gravarmos logo a seguir, para sair em 89, um segundo. E como já tinha muitas faixas, eles acharam que podiam fazer um LP duplo também, e então assim saiu um LP chamado Maria, um LP duplo, Maria, que também acabou por ser sucesso em termos de vendas, também foi de disco de platina, tal como tinha sido a Rosa Branca, e ainda quando a contagem de platina ainda era o dobro do que é atualmente. E depois tive em 89 esse Maria, depois em 91 tive um terceiro chamado Confidências à Guitarra. Pronto, e a coisa foi continuando. António, ultimamente tem aparecido fadistas novos. O que é que diz sobre o fado de fadistas que têm aparecido novos? Tem aparecido. Quando toda a gente pensava que o fado estava a cair, afinal apareceram fadistas novos. Embora muitos na cantem só fado, cantam outras coisas também. Pronto, mas... Bem, o fado a cair, só esteve de facto ali um tempo a seguir ao 25 de Abril, porque de facto, tirando isso, o fado sempre viveu um pouco em sinusoidal, digamos assim, porque umas maré altas e maré baixas. Como eu há bocadinho referi, os anos 60 foram os anos de ouro do fado, portanto, uma maré alta, sabemos que assim, depois há de ter vindo a tal baixa, depois em 80 e 90 também teve uma maré alta, depois desceu outra vez, depois começou a subir também um pouco com a morte da Amália, e também depois com a tal projeção, por ser o património e material da humanidade, também trouxe mais força ao fado. E atualmente quase podemos dizer que dá-se um pontapé numa pedra e saem 7 fadistas. É assim mais ou menos. Agora, claro que só
só a peneira é que vai peneirando e vão ficando só aqueles que vale a pena que fiquem, porque o que acontece é haver muita gente a cantar fados, mas nem toda a gente a cantar fado. É só uma questão de um S. A cantar fados, há muito. Cantar fado é outra coisa. E depois existe também essa definição do que é que deve ser considerado fado e não fado, que também não é simples, porque essa discussão no fado também já existe há 100 anos à vontade. Mas de facto, às vezes pode-se considerar um pouco de adultério o que se passa em relação ao fado, porque o fado continua a ser um saco enorme, onde vão atirando tudo lá para dentro, desde que tenha a guitarra portuguesa, pronto, vai para a etiqueta fado. Enquanto que deveriam ser criados outros nomes de estilos musicais, que poderiam dizer oriundos do fado, sim senhor, ou inspirados pelo fado, mas que passassem a ter outro nome, porque de facto, eu já tenho dado o exemplo da nossa açorda de alho, a açorda alentejana. Pode aparecer um sujeito que diga, agora vou fazer uma açorda alentejana com um bocadinho de caril. Ok, até pode sair uma coisa extraordinária, pode toda a gente gostar muito e passar a ser um prato que passa a ser feito e apreciado. Mas só que há uma coisa, é que vai deixar esse prato deixa de se chamar açorda alentejana. Ou no mínimo chamar-se a açorda alentejana com caril. Quer dizer, nunca será uma açorda alentejana. Aí é o que se passa com o fado. O fado também deveria mudar de nome, porque há coisas que já não são propriamente fado, mas que, enfim, continuam. António, você acha que os artistas, ou os pseudo-artistas, entram no fado por ser um caminho mais fácil de chegar ao outro lado, ou eles pensam que é um caminho mais fácil de chegar ao outro lado? Sim, há muito isso, porque é mais fácil, é mais acessível. Eu muitas vezes digo que o fado é muito portátil, porque é de facto portátil, porque para cantar fado basta pôr mais 2 cadeirinhas atrás, uma guitarra e uma viola e pronto. Está feito o panorama para que possa acontecer fado. Enquanto que noutras músicas, pop, ou seja o que for, rock, seja o que for, é difícil, é preciso ter mais músicos, é preciso ter um PA, uma aparelhagem, a coisa é mais complicada, de facto. E pelo fado é uma coisa simples, não é? Aquilo é acessível. E então penso que isso também facilita a entrada através do fado, especialmente o fado tendo criado o estatuto que agora tem, e realmente as pessoas, agora não há miúdo quase nenhum que não comece a cantar fado. Só porque é mais fácil começar por aí. Sim, é um caminho mais perto. É um caminho mais perto. Mais acessível, é? Pois. António, eu ia há uns anos, e também já não sou dos mais novos, e como sabe, tenho um programa de fado aqui na rádio, e há uns anos, mais ou menos há 20 e tal anos atrás, eu preocupava-me um pouco, digo assim, daqui a pouco não há ninguém que saiba tocar guitarra. Até não é que eu agora vejo 3 ou... Eu fiquei completamente por ver miúdos novos, mas a tocarem guitarra e bem. Isso é verdade. Nós temos aqui o nosso conterrâneo, o Bruno Chaveiro, por exemplo. Sim. O Bruno Chaveiro, e quem diz o Bruno diz outros Brunos, mas a tocarem bem, mas isso deve ser António. Eu aqui há muitos anos também, quando se falava sempre dessa coisa do fado poder estar em crise, ou da morte do fado, essas coisas todas, eu achava sempre que isso não ia acontecer, não tinha pés nem cabeça. Mas ao mesmo tempo sentia-me um bocadinho apreensivo exatamente pelos guitarristas, porque aqueles guitarristas que eram da chamada da primeira divisão, comparando com o futebol, os guitarristas da primeira divisão de facto não passavam de 10, e era preciso estar aqui a escolhê-los bem para chegarmos a 10. Agora de facto é uma explosão de bons músicos, de bons guitarristas, que é incrível. Claro que também se pode notar uma coisa, às vezes, a ver ali uma certa falta de sarro fadista, também porque são novos, porque não têm toda a vivência fadista, digamos assim, mas são músicos extraordinários, com capacidades técnicas maravilhosas, e, portanto, aí agora é que deixou de haver qualquer perigo em relação ao fado, por essa via de falta de guitarristas, porque estamos muito, muito, muito bem entregues, e oxalá a coisa se mantenha assim, porque agora também com esta pandemia horrorosa que estamos a viver, já, portanto, as pessoas estão sem tocar, sem praticar há mais de um ano, e isso vai ter alguns reflexos também, porque isto, como tudo, como uma grande competição, é preciso praticar constantemente, e de certeza que entre estes todos há muitos que por força das circunstâncias praticaram muito menos e agora têm que retomar, enfim, a sua disciplina.
António, nesta situação do fado, o António a cantar fado numa casa típica, ou o António a cantar fado num grande salão, onde é que o António está mais à vontade? Onde é que o António é mais fadista? Bem, onde serei mais fadista será no tal ambiente fadista mais pequeno, com certeza. Mas confesso, reconheço que também gosto muito dos espetáculos grandes, de grandes palcos, gosto muito. Agora, isto é como tudo, o fado tem os seus requisitos. Eu lembro uma vez de ter feito uma comparação com o Triângulo do Fogo, que é uma coisa que existe, digamos, os bombeiros todos têm que aprender que o fogo existe, para que exista fogo tem que haver 3 componentes, que é um comburente, um combustível e uma temperatura mínima. E conforme o tipo de fogo, basta combater um desses elementos para combater o fogo. No fado, também há, para mim, 3 componentes, e que eu os vejo como sendo um acompanhamento característico do fado, guitarra, viola baixo, enfim, uma maneira de cantar e de interpretar que também são próprias dos fadistas, que eu parece-me que se reconhece logo quando é um cancionetista a cantar fados ou um fadista a cantar canções. Há ali uma diferençazinha na maneira de cantar. Há uns termos técnicos que se podiam usar, há uns melismas, há umas apregeturas, enfim, tudo isso que são diferentes da parte de um fadista. Portanto, isso será um segundo lado do triângulo. E um terceiro lado, que é o ambiente. Portanto, para que exista fado, quanto a mim, são essas 3 componentes em simultâneo. Um determinado tipo de músicos, de musicalidade, um determinado tipo de canto e um ambiente. Havendo essas 3 juntas, há fado. Não havendo uma dessas, o fado morre um bocadinho. Ora, o que acontece numa grande sala, numa Altice Arena, ou cantar fado para um campo de futebol cheio de gente, enfim, tudo isso, não há ali aquele componente ambiente. Passa a haver um espetáculo de fado, mas não propriamente acontecer fado, não acontece fado, com certeza. Agora, o gostar de cantar, eu gosto de cantar em qualquer um desses ambientes, mas para que aconteça fado, de facto, é preciso haver o ambiente próprio também. Está-me a querer dizer que nessa situação é o tal caril à sorda. Aí não é bem a mesma coisa, porque pode estar a haver, eu digo, um espetáculo de fado pode estar a decorrer, ou seja, fado genuíno pode estar a decorrer, não há o ambiente requerido. Eu como, por exemplo, pôr caril na sorda, então vamos pôr a bateria, isso é que já é pôr o caril na sorda, por exemplo. Isso está lá a mais, não é? Esse já está um bocadinho mais até agora, entre os fadistas criou-se um bocadinho a graçola de dizermos que há uma série de casas de fado que vão ter que fechar, que são aquelas que não têm espaço para a bateria. António, falamos há pouco da pandemia. O António, se não fosse também esses grandes espetáculos, certamente que o António não podia, mas se calhar não tão bem, viver do fado, se fosse só nas casas de fado, porque isso se calhar não lhe dava o sustento, chamamos assim, para fazer a sua vida profissional a tempo inteiro. Sim. Vamos falar alentejano. Ganha-se mais... seja mais reduzido, porque aquilo que nos dá... Eu penso que seria, com certeza, ao cantar em casa de fado seria, digamos, um salário médio, enquanto que o ganhar dinheiro a cantar fado é mais nos grandes espetáculos, com certeza que sim, enfim, mesmo nas festas, nos contratos para as festas populares aí pelo país fora. Isso tudo é que pode dar, de facto, um pouco mais de dinheiro, porque não será a gravar discos, porque a gravar discos também aquilo que se ganha é isso, então é uma gota. Os discos abrem as portas são cartões de visita para a pessoa dar a conhecer a sua obra e aquilo que canta e poder ser chamado exatamente para os tais contratos, mas é isso é que pode dar rendimento, são os contratos, porque a casa de fados propriamente, aliás, basta fazer as contas, não é? António, perguntava-lhe eu, agora com esta pandemia, acha que o regresso, como é que vai ser o regresso? Você tem medo do regresso? Quanto tempo vai demorar? Mas antes ainda quero fazer outra pergunta. Falou-me em discos. Com essa situação da internet, há grande pirataria, os artistas são prejudicados com isso? Tira completamente. Tira totalmente, como disse, até as tais contagens disco de prata, disco de ouro, disco de platina, passaram a passar pelo menos para metade. E isso
completamente. Eu agora também tive este disco, eu sei que ele está todo no Spotify, está todo no YouTube. Com certeza, como é que as pessoas depois vão comprar os discos? Não compram, porque têm todo o acesso através da internet. Portanto, isso aí, de tal maneira que as próprias editoras se passaram a dedicar também a outro tipo de negócio para poder ganhar dinheiro, que é, passaram a ser também agentes dos seus artistas. Passaram a cobrar também comissões pelos espetáculos que os seus artistas fazem. Portanto, tiveram que arranjar outras maneiras de conseguir ganhar algum dinheiro, porque também com a venda de discos é muito, muito, muito complicado. António, já há muito tempo não vem a Évora? Não, olha, ainda hoje no sábado. Hoje é segunda-feira, no sábado lá passei. É verdade. Passou só? Mas claro, são passagens curtas, visitas, olha, à minha irmã, por exemplo. Neste último caso foi só uma visitinha à minha irmã, um bocadinho. Mas vou sempre que posso, enfim, sempre. É uma terra, claro que é a minha terra, isto tudo. E sabe, já agora, comentando aqui umas coisas, eu vim a descobrir que existe uma rua, ali para o bairro do Bacelo, com o nome do meu avô, João Vasconcelos Isá. É verdade, sim, senhora, existe ali que eu moro. Imagine-se ali mais para o pé de bairro de Almeirim, com o nome do meu pai. E o que eu acho fantástico nisto tudo é que, por acaso, é que descobri isso, porque nunca ninguém da família foi avisado de tal coisa. Bom, se querem entrar aqui em nada, a essas alturas, às vezes quando há alturas de eleições, o primeiro que sai é como é que é o nome da rua. Digo eu, não quer dizer que tenha sido. Eu acho fantástico. No caso do meu avô, nem a única filha viva dele foi avisada. No caso do meu pai, nenhum dos filhos foi avisado que havia uma rua com o nome do pai. Isto eu acho fantástico. Ainda nem fui à rua com o nome do meu pai. Agora, na próxima vez para a Évora, vou lá só para tirar uma fotografia lá com a placa. António, 50 anos de carreira, aparece um Elétrico 28. Porquê um Elétrico 28? Bom, esse título foi, enfim, coincidência. Eu canto lá um fado, que é até o tema número 2, que se chama Rua da Conceição. São versos do José Luís Gordo, grande poeta alentejano e grande poeta do fado, o marido da Maria da Fé. O José Luís Gordo ofereceu-me esses versos para eu cantar e esse fado fala diretamente, especificamente do Elétrico 28, porque o Elétrico 28 passa na Rua da Conceição, portanto tinha lógica. Agora, depois eu reparei que havia mais 3 fados que também estavam ligados ao percurso do Elétrico 28, como era o caso do fado A Graça, que o Elétrico 28 também passa no bairro da Graça. Havia um outro que fala do Grandela, a caixeirinha do Grandela, portanto o Elétrico 28 passa ali pertinho. Depois havia outro que faz referência à Brasileira do Chiado, onde passa exatamente o Elétrico 28, e eu achei logo aí uma coincidência engraçada, e logo aí fui despertado para esse nome. Mas depois achei que havia uma situação em que era muito mais profundo esse significado, para o meu caso, porque se estava a comemorar os 50 anos de carreira, e o Elétrico 28 é um elétrico que ainda, com muitos que já desapareceram, claro, o 28 mantém a sua linha, os seus objetivos, os seus trajetos. Enfim, por tudo isso eu achei que era muito mais bonito e profundo associar-me a esse significado da continuidade de carreira e aí então optei decididamente pelo título Elétrico 28. Ora bem, nós vamos aqui agora ouvir o Tango Quase Fado. Passaram meses, passaram anos, lembro-me às vezes da mocidade e se imagino que nos amamos, são mais enganos, é mais saudade. Mas uma noite sobre a calçada prendes-me ao peito sem dizer nada. Não faças caso deste riso alucinado, não faças caso destas lágrimas à toa. O coração é que não estava preparado para este encontro numa rua de Lisboa. Não faças caso deste riso alucinado, não faças caso destas lágrimas à toa. Foi de repente, foi sem aviso, na minha frente surgiste inteira. Foi um oásis de paraíso
abraço, banhado em riso, chorei primeiro e sem palavras ao resto espanto. Fui tango e fado, sorriso e pranto. Não faças caso do meu tango quase fado. Não faças caso deste amor que me desgarra. Se o corpo lembra bandoneon apaixonado, as mãos suspiram em carícias de guitarra. Não faças caso do meu tango quase fado. Não faças caso deste amor que me desgarra. Não faças caso do meu tango quase fado. Não faças caso deste amor que me desgarra. Porquê tango quase fado? Bom, esse foi um tema que me foi oferecido pelo professor Mário Muniz Pereira, um grande homem, como todos reconhecem seguramente, um grande senhor em tantos aspectos da sua vida, quer como cidadão, quer como chefe de família, quer como desportista, foi afinal o grande inventor das medalhas de ouro para Portugal no atletismo, e como compositor, porque ele tem composições que todos sabem cantar, trautear e muitas vezes nem sabem que são da autoria dele. Nós falámos aqui da Maria da Fé, como por exemplo o Valeu a Pena, que também é do professor Muniz Pereira. Mas ele já me tinha oferecido esse tema há algum tempo, em parceria com a Rosa Lobato Faria, que é uma parceria que eles fizeram várias coisas, e eu já tinha gravado um outro tema deles, os dois, que era o Chega Escoradinha. E então eu decidi, agora que ambos nos tinham deixado, o professor Muniz Pereira e a Rosa Lobato Faria, decidi escolher esse tema para tema número 1, fazendo assim, enfim, a minha singela homenagem a ambos. E porque achei que o tema estava muito bonito, e é de facto um tango quase fado. Tem uma parte que é mesmo tango e outra que entra no fado, e depois os versos são de facto versos adequados ao fado. Já me falou na Graça, que é o tema que nós vamos ouvir de seguida. A Graça falou-me por causa do Elétrico 28 que passa a Graça. Quem é que são os autores das músicas e da letra? Eu não sei se ouvi a minha pergunta. Desculpe lá que eu ouvi mal aqui a parte... ouvi mal a última parte do seu pergunta. Sim, eu estava-lhe a perguntar, e pedimos aqui desculpa ao nosso ouvinte, porque estamos a fazer isto à distância. A Graça é da autoria de quem? Quem é que este fado da Graça? Já me disse Graça, o motivo. Já me disse o motivo, é por causa do Elétrico que passa a Graça, o 28 que passa a Graça. A letra e música é de quem? A letra e música são de Amadeu Diniz da Fonseca. Letra e música. Que é, aliás, o mesmo autor daquele tema que acabou por cair muito muito popular, ficou muito popular, que foi o Portela Vem à Janela. Ele também é o autor, ele tem muito jeito para fazer assim coisas que chamamos orelhudas, não é? Coisas que são facilmente aceites, né, musicalmente, e fez este da Graça, que se vão ouvir, olha, posso dizer que é um tema com muita graça, porque exatamente ele brinca com os diversos significados da palavra graça, porque ele é dirigido a uma senhora chamada Graça, e que vive no bairro da Graça, e portanto tudo isso acabou por ter de facto muita graça. Ai, que coisa sem graça, tamanha desgraça de não haver. Já nem sei o que faça para que a graça torne a aparecer. Ando de volta na graça, não sei que se passa nesta Lisboa. Não vir a graça na graça, qual é a graça? Não se perdoa, oh graça, aparece na graça. Se alguém que passa não te quer bem, é gente que não tem graça. Inveja a graça que a graça tem. A graça é tão engraçada, a sua graça não tem igual. Ao
vê-la passar na graça, com sua graça tão natural. Por onde andará a graça? Graça escondida é minha tristeza. A graça faz falta, a graça, graça prendada da natureza. Oh, graça aparece na graça se alguém que passa não te quer bem. É gente que não tem graça, inveja a graça que a graça tem. A graça, tão graciosa, vai aparecer num dia qualquer. No meio da graça vaidosa, abraço a graça, se ela quiser. Oh graça, por tua graça, aparece na graça, faço questão. Eu quero que saibas, graça, que te dou de graça o meu coração. Ai, oh graça, aparece na graça, se alguém que passa não te quer bem. É gente que não tem graça, inveja a graça que a graça tem. Oh graça, por tua graça, aparece na graça, faço questão. Eu quero que saibas, graça, que te dou de graça o meu coração. António, nós há pouco falámos de fadistas que estão a aparecer, guitarristas, uma nova lufada de bons guitarristas, autores de músicas e letras. Como é que estamos? Há muitos, há novos, há gente nova a entrar nessa área ou não? Bem, nova, não direi, mas há bons autores, isso há. Estou-me a lembrar agora do nome que tem sido muito falado, do Tiago Torres da Silva, um autor, um letrista, que aliás também é muito cantado no Brasil, pelos maiores cantores brasileiros, e no fado ele também já tem feito fados muitíssimo bons e que são cantados também pelos melhores fadistas. Mas tal como ele, é aborrecido falar só dele, mas pronto, não vou voltar a dizer uma série de nomes, mas há aí mais uns quantos e quantas, porque há também umas poetisas de fado com versos muito bons. Mas temos o futuro garantido ou não? Estamos bem entregues? Temos o futuro garantido? Sim, isso está sempre garantido. Ando a morrer de desejo, só tenho olhos para ela. Sempre que a vejo, peço-lhe um beijo, não me dá trela. Hoje senti-me bem-vindo ao fazer-lhe companhia. Pedi-lhe um beijo sorrindo, ela aceitou, quem diria? E vi que o seu olhar também sorria. Que grande ideia ter tirado a sexta-feira, 3 dias só para namorar. Vou apanhar-te mesmo ali na Brasileira e logo vemos onde devemos de ir jantar. Que grande ideia ter tirado a sexta-feira, 3 dias só para nós os dois. No fim da noite levo-te à Ribeira, o dia nasce, vamos para casa depois. Ando a contar cada hora para chegar à noitinha. A alma implora por quem namora, se está sozinha. Jantamos às 9:30, faço 1000 planos secretos. É noite de lua cheia, sei onde a podemos ver, longe dos olhares indiscretos. Que grande ideia ter tirado a sexta-feira, 3 dias só para namorar. Vou apanhar-te mesmo ali na Brasileira e logo vemos onde devemos de ir jantar. Que grande ideia ter tirado a sexta-feira, 3 dias só para nós os dois. No fim da noite levo-te à Ribeira, o dia nasce, vamos para casa depois. Que
grande ideia ter tirado a sexta-feira, 3 dias só para namorar. Vou apanhar-te mesmo ali na Brasileira e logo vemos onde havemos de ir jantar. Que grande ideia ter tirado a sexta-feira, 3 dias só para nós os dois. No fim da noite levo-te à Ribeira, o dia nasce, vamos para casa depois. Reservo a mesa, ou reservas tu? Comida indiana, vegana ou chinesa, sushi, marisco ou fondue, podem ser iscas à portuguesa. Escolho eu ou escolhes tu? Neste Elétrico 28 há um encontro. Isto é porque o encontro? É algum encontro especial ou não? Primeiro encontro, é um que se chama Primeiro encontro. Olha, lá está, são os versos do Tiago Torres da Silva, deste que eu falei agora, mas aí nasceu a primeira música. A música é de Silvestre Fonseca, que é um grande guitarrista de guitarra clássica, não é? De guitarra portuguesa. É de guitarra clássica, e somos amigos. E ele disse-me um dia, olha, fiz aqui um fado que é para ti, fiz a música de um fado, portanto ele deu-me só a música. Depois eu precisei de arranjar uns versos. Bom, quando tenho a música, tenho que arranjar uns versos. E então lá fui pedir ao Tiago Torres da Silva e ele escreveu esses versos do primeiro encontro, que eu acho que ficaram muito giros. De tal maneira aquilo resultou que um dia também aqui veio jantar cá à minha casa o Zé Cid, e eu estava-lhe a mostrar as diversas músicas e ele parou nessa e disse, epá, esta música é muito gira, eu vou-te fazer aqui um arranjo para esta música e tu vais gravar isto. E eu assim fui gravá-lo também lá à casa do Zé Cid, enfim, num arranjo diferente, arranjo Zé Cid, de tal maneira que depois decidi incluir esse arranjo do Zé Cid também neste CD, neste Elétrico 28, mas aparece como o que se chama hidden track, ou seja, faixa escondida. Ela está depois da faixa 20, está essa 21, que não está enunciada sequer, aparece como surpresa, digamos, no fim, porque aí a que está gravada é número 5, aí o primeiro encontro, é gravada tipo é estilo fado, portanto só com guitarra e viola, mas depois aparece no fim a gravação com o arranjo do Zé, que não nada a ver, seja mais pop versão. António, isto tal como uma conversa de alentejanos e recordando os nossos tempos de mais jovens, vamos acabar com uma açorda de alho. E porquê? Uma açorda às 5 da manhã. Às 5 da manhã, exatamente. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Alhos, coentros e sal, e azeite também. Também se faz com poejo. Esse manjar que nasceu lá dentro do nosso Alentejo. Depois dos alhos pisados e com a água a ferver, tem que ser mesmo a ferver. Corta-se o pão aos bocados. É malta! Vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Com o panito bem duro, é que está mesmo duro, e um ovo para escalfar, o azeite bom e puro, lá está o tal do azeite, na melhor paladar. A sorda com bacalhau, e azeitonas pisadas, também não é nada mal. Pois não, experimentem. Com umas sardinhas assadas. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver,
dá pouco trabalho e é fácil fazer. Lembro-me quando era moço, Ora, já lá vai o tempo. antes de ir para o trabalho, comer ao pequeno almoço, Bem bom! uma bela sorda de alho. Já meus avós me diziam, E diziam a bem. força que a sorda dá. Todos os dias A comiam sorda! e 10 filhos já estão cá. Pois é. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil António, a sorda de alho, porquê a sorda de alho? Olha, eu aprendi isso aqui por acaso, porque é uma gravação que já existe, essa não é criação minha. E nesse CD Elétrico 28, convém dizer que são 17 originais, criações minhas, portanto, 17, e depois são 3 temas que não são minhas criações. E onde eu incluí esta A Sorda de Alho, porque eu acho que está muito bem conseguida. E isso começou por um grupo chamado Os Banza, um grupo aqui da margem sul de Lisboa, aqui de Seixal, por aí, que criaram um grupo e com vários cantos, e entretanto houve um deles que fez esta letra, que é o Joaquim Banza, por acaso pai de um grande guitarrista agora de fado, que é o Guilherme Banza, mas o Joaquim Banza fez a letra, e depois houve um outro que também se chama Joaquim Marrafa, fez a música, e eles começaram a cantar este tema da A Sorda de Alho, que eu acho que ficou fabuloso, muito bem conseguido. Eu gostei tanto que também tive que fazer a minha versão, tem algumas pequenas alterações, mas já tive a autorização dos autores para essas pequenas alterações, e gravei também, então, onde canto com os meus 2 filhos mais velhos, que fazem coro comigo, e depois no coro final, que são vários, entram os meus 5 filhos, e mais um grupo de 6 que pertencem a um grupo coral alentejano aqui da Maia, e eu pedi-lhes para darem mais corpo, depois ali no final também colaboraram. Este elétrico gravado agora, em altura de pandemia, acha que vai colher os frutos quando isto abrir ou não? Bem, eu devo dizer que... Essa foi a ideia ou não? Esse CD demorou 7 anos. 7 anos? 7 anos de gestação. Foi uma gestação de 7 anos, imagine-se. Claro que tive alguns problemas pelo meio, nomeadamente o primeiro de todos foi a partida do nosso querido, saudoso guitarrista, que era o José Luís Nobre Costa, que era o que me acompanhou tantos e tantos anos, e foi com ele que eu comecei a trabalhar nesse CD, mas depois ele teve, enfim, o seu infortúnio, e, portanto, deixou-me aí um bocadinho pendurado, depois partiram outros músicos, depois houve mais alterações, enfim, quando tudo isso foi passando o tempo, e a certa altura, eu, claro que podia ter tido o CD pronto, por exemplo, em 2019, ele poderia estar pronto, mas quando eu vi, mas 2020 é o ano em que eu comemoro os 50 anos, então já agora fica para 2020. Claro que não sabia, era o ano que nos esperava em 2020, esta desgraça que veio. Portanto, aí todos os contratos, todo o espetáculo que eu tinha planeado um espetáculo de comemoração dos 50 anos, enfim, que correria tudo desde 1970 até este último elétrico. Esse espetáculo foi por água abaixo, mas depois disse, mas o CD sai mesmo, o CD acabou por sair, e saiu no final do ano, 2020. Claro que com as contingências todas não é a mesma coisa, não tenho a oportunidade de andar a ter espetáculos a divulgar, não é? Lançamento, a divulgar, há só estes aspectos das rádios, sim senhor, alguma ida à televisão, mais nada, mas espero que quando isto
digamos assim, espero, obviamente, fazer também. António, foi precisamente por isso, eu deixei mesmo a última pergunta para lhe fazer agora, porque o nosso tempo está mesmo já super esgotado. Você também teve uma experiência de televisão, ou não? Sim, tive uma experiência. Como é que isso correu? Durante mais de um ano, em que estive a apresentar um programa que era em direto, o programa que se chamou Fados de Portugal. Tive durante 56 semanas, portanto foi um ano e um mês, digamos, e foi uma coisa que me deu um prazer imenso, foi uma revelação para mim próprio, o que eu gostei de fazer aquilo, e sei que foi um programa muito bem conseguido, que foi sempre em crescendo, que depois já tinha telespectadores por todo o mundo, mas guardei as caixas de e-mails que recebia semanalmente de espectadores de todo o mundo, que era uma coisa impressionante, até de países inesperados, como a Rússia, a Polónia, claro que no Brasil muito, obviamente, mas havia por todo o mundo e era de facto uma coisa muito tocante, e eu senti que estava a fazer um bom trabalho para o fado aí também. Naturalmente aí passaram quase todos os fadistas portugueses, e só que eu às vezes ponho-me a pensar, olha, se eu agora tivesse que fazer o mesmo programa, agora ia sessões semanais, porque são tais fadistas, ou seja, ia ser uma coisa mais complicada, com certeza. Pronto, amigo António, são 50 anos de carreira que nós resumimos aqui, muito resumido, que havia muito mais para contar. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Sempre que queira, DNFM está à sua inteira disposição. Lembro-lhe também que temos um programa, o que não é muito natural nas rádios, que temos um programa sempre que vai para o ar aos sábados, entre as 21 e as 22, que é o Sítio do Fado, que também já está a ser também muito divulgado, e quando quiserem, os microfones da DNFM estão à sua inteira disposição. Muito obrigado. Eu, como digo, adorei este convite para estar convosco e para poder estar aqui, enfim, mais perto da minha terra. E, obviamente, que espero, quando tudo se começar a poder desenvolver, que possa apresentar aí esse tal meu espetáculo de comemoração dos 50 anos. E fica convidado para vir aqui ao estúdio da rádio também. Muito obrigado, com muito gosto. Pronto, amigo António, um abraço, muito sucesso e foi um prazer estar consigo. Um grande abraço para si, para todos os que trabalham na rádio e, enfim, para todos os ouvintes. Obrigado. Boa tarde. Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.